mesmo para continuar a próxima semana. Então, assim, não pode faltar mesmo, porque é bem importante mesmo, é muito importante para mim estar participando dessa reunião. Muita paz, muita alegria, muitas bênçãos. Eu me sinto leve. Concentração de fé e milagres para quem deseja ver a diferença em todas as áreas da vida. Domingo da Revolta, especialmente às 9h30 da manhã, no Cenáculo do Espírito Santo. EQS 212/213, Asa Sul. Muito bem, então nesse próximo domingo, às 9h30, você terá a oportunidade de participar conosco dessa grande concentração. Essa semana toda estamos clamando pela resposta de Deus. Isso em todas as igrejas universal do Reino de Deus, tá bom? Em todo o Distrito Federal, você também que nos acompanha no entorno do DF, você pode procurar um cenáculo perto da sua casa, tá certo? Aqui na Asa Sul, EQS 212/213, em frente à estação de metrô 112 Sul. Bom, não esqueça de trazer nessa terça-feira uma rosa para que possamos consagrar, tá bom? E aí na reunião nós vamos explicar melhor acerca disso. A todos vocês um grande abraço e até o nosso próximo programa. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 12 de março e de cara nova a gente começa agora o Direto da Redação. Casos de atropelamento revoltaram a população em várias cidades do país, principalmente em São Paulo, onde um ciclista teve o braço decepado ao ser atingido por um carro. A mãe está em choque. Sem derramar uma lágrima, para poder dar força para ele também. Muito difícil. David, de 22 anos, está internado e não corre risco de morrer. O limpador de vidros pedalava pela ciclofaixa da Avenida Paulista quando foi atropelado ontem, antes das 6 da manhã. A cena é dramática. O rapaz aguarda o socorro. Segundo testemunhas, nem havia percebido que o braço direito dele tinha sido decepado no acidente. Foi parar dentro do carro. Quem dirigia o veículo era o estudante de psicologia Alex Sivek, de 22 anos, que está preso. Depois do atropelamento, ainda dirigiu pelo menos 7 quilômetros, levou um amigo em casa e, ao se entregar, disse à polícia militar que havia jogado o braço da vítima neste córrego. Bombeiros fizeram buscas sem sucesso. Se o braço tivesse sido encontrado em até 6 horas, poderia ser reimplantado. Numa rede social, uma médica que atendeu David mostrou indignação contra a atitude do motorista, a quem se referiu como um monstro. Era uma diferença muito grande porque os médicos estavam na esperança de encontrar, fazer o que ele fez. Uma pessoa completamente sem coração. Com a bicicleta, David ia a todos os lugares. Ontem estava perto do trabalho quando foi atropelado. Já tinha percorrido quase 30 quilômetros. Usar a bicicleta sempre era também uma maneira de economizar o dinheiro do transporte. Antes do acidente, o estudante que atropelou David estava nesta casa noturna. A comanda dele registra 3 doses de vodka. O jovem se recusou a fazer o teste do bafômetro e o exame de sangue para detectar álcool. Só passou por avaliação clínica. Foi indiciado por tentativa de homicídio, por embriaguez ao volante e por ter se livrado do braço da vítima. Imagens de câmeras de trânsito podem ajudar nas investigações. Queria que seja feita a justiça, né? Daqui uma semana ele não venha sair e ficar em liberdade, né?
Em Cariacica, no Espírito Santo, outro caso revoltou a população. Uma menina de 6 anos seguia para a igreja com a avó quando as duas foram atropeladas. Adelina Klippel, de 55 anos, não resistiu ao impacto. O motorista fugiu. No Rio de Janeiro, um espectador de um evento automobilístico gravou o momento exato em que o motorista de uma Ferrari atingiu 3 pessoas que tiveram ferimentos leves. O motorista precisou ser escoltado por policiais militares e guardas municipais para não ser agredido. E depois da redução integral dos impostos, o governo pede aos supermercados que diminuam os preços dos produtos da cesta básica. Na maioria dos supermercados, o impacto do fim dos impostos federais sobre os produtos da cesta básica ainda não derrubou os preços. A medida vai custar mais de 7 bi por ano ao governo. O ministro da Fazenda convocou hoje os supermercadistas para cobrar o compromisso de repassar o desconto ao consumidor. Mas eles chegaram anunciando o repasse bem menor que o esperado pelo governo. O básico, que já está uma oneração muito leve, nós acreditamos que vai chegar, hoje já chega em 3%. Na frente do ministro, a promessa foi de reduções de preços de até 12% em toda a cadeia. Manteiga anunciou que os cortes de impostos vão continuar, só depende da aprovação do orçamento e devem chegar a 53 bilhões de reais só este ano. Se o consumidor vai gastar menos com alimentos, ele vai ter mais recursos para comprar outros produtos e também beneficia a luta contra a inflação. O impacto da medida deve alcançar os consumidores em até 2 semanas. O ministro da Fazenda garante que o governo tem como saber se o corte de impostos realmente chegou aos preços e diz que tem certeza que os empresários vão cooperar. E você vai ver no próximo bloco tudo sobre o primeiro dia do julgamento de Misael Bispo. E mais, Japão relembra as vítimas do tsunami de 2011. Agora são 6h35. A gente volta já. Quando alguém é enfeitiçado, como é que eu vou dizer pro meu parceiro que ele tá saindo com uma bruxa? Pode ficar entre o amor e a morte. Episódio inédito. Parece que alguém mordeu a maçã errada, cara. Nesta terça, 11h15 da noite. Eu compro meus hotéis no Brasil todo no Decolar.com. O melhor preço pro seu hotel, confira. Ofertas incríveis de hotéis no Brasil. Confira! Só no Decolar.com. Hotel no Rio de Janeiro, 3 estrelas, a partir de R$121. Hotel em Brasília, 4 estrelas, a partir de R$130. Hotel em Búzios, 3 estrelas, a partir de R$135. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. Atenção, está previsto aumento no preço dos remédios, mas a Droga Fuji se antecipa e garante preço sem aumento o ano inteiro. Como? Compre na Droga Fuji em março, guarde o cupom fiscal e garanta o preço do seu medicamento sem aumento até o fim do ano. Corra, porque quem não comprar agora vai pagar mais caro. Droga Fuji, a guardiã da sua saúde. Consulte o regulamento em nossas lojas. Eu compro no Decolar.com e milhões de brasileiros também. Escolha a sua oferta e aproveite. Ofertas incríveis de hotéis internacionais. Confira! Só no Decolar.com. Hotel em Orlando, 3 estrelas, a partir de R$27. Hotel em Buenos Aires, 4 estrelas, a partir de R$65. Hotel em Paris, 3 estrelas, a partir de R$120. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. Estamos de volta com o Direto da Redação, agora são 6h37. Imagine um negócio onde um grupo de empresários ganha muito dinheiro e a prefeitura de uma cidade do litoral de São Paulo tem um prejuízo milionário. O mais impressionante é que essa negociata envolvia um terreno com documentação falsa e que fica numa área de preservação do Parque Estadual da Serra do Mar. Nesta casa funciona o Cartório de Registros de Marilândia do Sul, um distrito da pequena cidade de Mauá da Serra, interior do Paraná. Aqui foi elaborado este documento, uma procuração pública usada para uma negociação milionária em outra cidade, a 700 quilômetros de distância. Em Praia Grande, litoral paulista, o golpe para a compra deste terreno.
uma área de preservação com o tamanho equivalente a 9 estádios do Maracanã. No documento, com data de 2006, constam assinaturas dos antigos donos do terreno. Para o Ministério Público, a procuração é falsa. Podemos perceber que 8, 9 outorgantes lhe deram poderes de representação, mas que estavam mortos há 30 anos, há 10 anos, de modo que aquela procuração é totalmente inválida e totalmente nula. O documento autorizou Eliúde Rodrigues de Souza, um corretor de imóveis de Praia Grande, a utilizar a área para negócios particulares. O corretor acusado de fraude no negócio do terreno é bastante conhecido aqui na cidade. Ele é o proprietário deste empreendimento, um conjunto residencial. É aqui também que funciona o escritório de trabalho do corretor, em um endereço privilegiado, bem em frente à Prefeitura de Praia Grande. E foi exatamente aqui que Eliúde fez negócios, segundo o Ministério Público. Ele repassou o terreno à Prefeitura e, em troca, recebeu cerca de 9 milhões de reais em créditos tributários. Esse valor foi repassado para imobiliárias e pessoas físicas que estavam em dívida com a Prefeitura de Praia Grande. Entre os beneficiados estão empresas, indústrias e, mais uma vez, pessoas que já morreram. O principal beneficiário, segundo a investigação, foi esta empresa. O nome Massotti Empreendimentos Imobiliários aparece em 4 páginas da denúncia. O dono da empresa, sem saber que estava sendo gravado, diz que recebeu a oferta de mais de R$500 mil em créditos de Jamil Issa Filho, na época assessor especial da prefeitura. Em troca, o empresário repassou apartamentos dele para terceiros. Eu tinha que vender meus imóveis para ir pagar a prefeitura. Você tem uma dívida, o cara que troca seu bem para saldar a dívida, seja numa empresa, seja onde for. Se você resolve teu problema, está resolvido. O prefeito de Praia Grande, na época da negociação, voltou ao cargo neste ano. Alberto Pereira Mourão teve conhecimento do caso e autorizou o negócio, segundo a denúncia feita pelo Ministério Público. Eliúde Rodrigues de Souza, o corretor apontado como pivô da fraude pelos promotores, nega qualquer irregularidade. Não tem nada forjado. Todos os documentos, eles estão, um está amarrado ao outro. É uma coisa que é uma prática que quem mais tem habilidade de fazer é corretor, quem e sabe os caminhos que muitas das vezes a lei permite os caminhos. O cartório, onde, segundo a investigação, a fraude teve início, se defendeu das acusações. Ou as pessoas se apresentaram para ele com documentos falsificados, ou a pessoa que os representava também procedeu dessa forma em outro cartório, cuja legitimidade também foi prejudicada. Para o Ministério Público, a negociação foi fraudulenta e gerou débito aos cofres públicos. A promotoria aponta que a prefeitura serviu como apoio para negócios milionários no setor imobiliário, tornando a Prefeitura Municipal de Praia Grande um verdadeiro balcão de negócios, onde o principal articulador é o próprio Eliúde. Houve ainda uma tentativa de repassar o terreno para a Universidade Federal de São Paulo, mas o local foi considerado inapropriado porque é área de preservação. Dessa forma, um terreno que custou milhões de reais aos cofres públicos deve permanecer sem qualquer utilidade para a população. Bom, o prefeito de Praia Grande, Alberto Pereira Mourão, não quis gravar entrevista. Começou nesta segunda-feira o julgamento de Misael Bispo de Souza, ex-policial, advogado e acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima. Veja agora como foi esse primeiro dia de julgamento. Misael Bispo de Souza chegou ao Fórum de Guarulhos às 8h30 da manhã, escoltado por policiais militares, sem algemas, vestindo terno e gravata. Logo em seguida, chegaram os parentes de Mércia Nakashima. A nossa expectativa é que tudo transcorra na maior paz e que, ao final, o seu Misael seja condenado a uma pena bastante rigorosa e cumpra por tudo que ele fez pela nossa família. O pai e o irmão de Misael acompanharam tudo de perto. Com certeza, meu irmão vai ser inocentado, porque ele é inocente. Em frente ao fórum, manifestantes protestavam pela punição de Misael, ao lado de outros que pediam a absolvição do ex-policial.
Lá dentro, com os jurados sorteados, 5 mulheres e 2 homens, começaram os depoimentos. Ao analisar as provas, senhores jurados, deixem de lado qualquer comoção social. O irmão de Mércia, Márcio Nakashima, foi o primeiro a ser ouvido. Ele chorou 9 vezes e disse que Misael nunca foi hostilizado pela família, mas que se tornou intolerante e agressivo com Mércia com o passar do tempo. 2 anos depois, ele começou a se transformar, isso começou a mudar no relacionamento. A Mércia já não era mais a mesma pessoa. O depoimento mais importante deste primeiro dia coloca o ex-policial Misael na cena do crime. Um biólogo e pesquisador com 50 anos de profissão, ouvido pela acusação, foi enfático. Ele disse que nos resíduos encontrados no sapato do ex-policial está a presença de uma alga que na região de Guarulhos só pode ser encontrada na represa onde Mércia foi morta. Este sapato tem que ter entrado na água. Pisou na vegetação, a vegetação colou na sola do sapato. Não existe outra possibilidade da alga estar lá. Pois é, e quem vai decidir se Misael é culpado ou inocente são os jurados. Mas o veredito não deve pôr fim a uma outra pergunta. Qual foi o motivo desse crime? Mércia e Misael namoraram por 4 anos. Iam a festas, viajavam, tinham planos em comum, como qualquer casal. Mas, segundo os advogados de defesa, Misael nunca foi bem aceito pela família de Mércia. A família fazia questão de tratá-lo como inferior. Né? O irmão da Mércia ficou sem falar com a Mércia anos por causa do Misael. Ou seja, ele culpava a Mércia por namorar o Misael. Então, quando aconteceu o crime, o Misael já estava escolhido como autor. Às vezes eu sinto uma raiva muito grande dele. Eu tenho um ódio muito grande. Porque o que ela fez para ele? Só não querer mais namorar com ele? A irmã de Mércia conheceu Misael na faculdade de Direito. Foi ela quem apresentou um ao outro. Quando ela chegou e falou, eu tô namorando com ele, eu fiquei perplexa, porque era uma coisa assim que eu não esperava, porque ela era muito fina, sabe? Gostava de se arrumar. Isso é lamentável. Eu já ouvi comentários desse ponto. Tá vendo? Um troglodita desse, uma menina bonitinha vai se meter com um cara desse. Apesar de andar armado, Misael nunca tratou Mércia com violência durante o namoro. A relação terminou 8 meses antes do crime, mas os dois continuavam se encontrando. Gente, tanto ela não tinha medo do Misael e nem achava que ele estava pressionando a ponto dela ter algum medo dele matar alguma coisa, que ela foi 1 semana antes para um motel com ele. A polícia não tem dúvida. Misael matou por ciúme. A gente tem uma noção, né, distorcida de que um crime de homicídio só acontece por motivos muito graves, né? E a gente vê pela experiência, e tantos anos que eu atuo na área, já 15 anos na área criminal, os homicídios ocorrem por motivos muito mais banais do que a gente imagina. 6h46. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, disse que vai analisar o pedido de investigação do deputado federal do PMDB de São Paulo, Gabriel Chalita. O ex-secretário de Educação de São Paulo é acusado, entre outras coisas, de desvio de dinheiro e enriquecimento ilícito. O caso está nas mãos do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Ele analisa se pede ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o deputado federal Gabriel Chalita, do PMDB de São Paulo. Como Chalita é parlamentar e tem foro privilegiado, cabe aos ministros do Supremo a decisão de abrir inquérito e julgar a veracidade das denúncias. Gabriel Chalita é investigado em 11 inquéritos. O deputado é acusado de superfaturamento de contratos públicos, enriquecimento ilícito e corrupção na época em que era secretário de Educação do Estado de São Paulo, entre 2002 e 2006. Uma das denúncias é de que ele teria recebido 50 milhões de reais em propina na época em que comandava a Secretaria de Educação. As denúncias foram feitas por um ex-assessor de Chalita. O procurador ainda não definiu quando tomará a decisão. É um material volumoso que está sendo examinado, ainda não há uma posição. A gente muda agora de assunto porque o portal R7 já é o 3º mais acessado do país. São mais de 27 milhões de usuários todos os meses. Uma marca expressiva em tão pouco tempo de vida. Apenas 3 anos e meio no mercado.
tempo suficiente para desbancar gigantes veteranos. Há um ano, o portal R7 comemorava a conquista do 4º lugar em audiência, mas em apenas 12 meses, um salto ainda maior. O R7 é o 3º portal mais visitado do Brasil. O número de acessos cresceu 26,31% em relação a 2012, enquanto a expansão da própria internet no período foi de 11,8%. Desde a estreia, em 2009, o crescimento do R7 é de 1.424%. A gente nunca esteve tão perto do segundo colocado, que a diferença já são de 3 milhões apenas. Estou lembrando que o primeiro colocado tem 16 anos de vida. Então a gente vai fazer 17 agora anos de vida e a gente com apenas 3 anos e meio já chega a essa marca bastante expressiva. O portal passou por algumas reformulações nos últimos tempos. A página principal, por exemplo, ganhou cara nova. É a maior do país, com 680 possibilidades de acesso, de maneira fácil e clara. E o melhor, com apenas um clique, podem ser compartilhadas. Mais de 500 profissionais interagem com o público, levando novidades e informações a 27 milhões de internautas. Foi enterrado o corpo da mulher encontrada morta na zona oeste do Rio. E essa escalada da violência preocupa o Estado. Só em janeiro, o número de homicídios aumentou em mais de 20%. No velório, os parentes preferiram o silêncio. Tatiane Ferreira, de 28 anos, foi encontrada morta nesse matagal em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Ela havia saído de casa para ir à academia. A falta de notícias chamou a atenção dos amigos. Chamei no rádio, gritei pelo nome dela, falei que eu estava preocupada. Tentei isso até umas 7 horas da noite, quando o rádio dela saiu do sistema, não consegui mais falar. O corpo de Tatiane apresentava sinais de abuso sexual. Foi um fim de semana violento no Rio. 5 assassinatos em 2 dias. Hoje, a polícia apresentou o homem que matou de forma brutal uma menina de 11 anos. O assassino confessou que se vingou da família porque não havia recebido dinheiro do conserto de um aparelho de TV. A escalada da violência preocupa as autoridades. Dados oficiais revelam que no mês de janeiro, o número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, foi o maior dos últimos 3 anos. O aumento foi de 20,7% em relação a janeiro do ano passado. O número de assassinatos subiu de 324 para 391 casos. Para esse especialista em segurança, os traficantes que perderam território com as comunidades pacificadas estão agindo nas ruas com a mesma violência que praticavam nos morros. Esse criminoso que vai atuar nessas situações, que vai atuar nessas outras modalidades de crime, em determinado momento ele mata com mais facilidade. Nesta segunda-feira, o Japão lembrou as milhares de vítimas do tsunami que atingiu o país há 2 anos. Lembrança e emoção. Os japoneses se reuniram em várias partes do país para homenagear os quase 19 mil mortos e desaparecidos na tragédia. Há exatos 2 anos, o país foi abalado por um terremoto de 9 graus. Minutos depois, ondas de até 40 metros atingiram a costa nordeste japonesa. Além de devastar cidades inteiras, o tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima. Nossa equipe voltou para a região e constatou que a radiação por aqui ainda é 12 vezes maior do que na capital Tóquio. Em algumas cidades próximas, os moradores tentam seguir a vida. Mas o maior temor é de que as crianças possam desenvolver câncer de tireoide nos próximos anos. A verdade é que ainda vivemos preocupados, diz essa japonesa grávida. Na chamada zona de exclusão, o cenário é de cidade fantasma. 160 mil pessoas não vão poder voltar para casa nos próximos 10 anos. Depois do acidente nuclear, milhares de vacas aqui em Fukushima ficaram contaminadas. O governo proibiu que elas fossem levadas para outras áreas, exigiu que todas fossem abatidas. Mas um único fazendeiro resolveu se arriscar e continua aqui, onde a radiação ainda é muito alta, só para cuidar dos animais e evitar a morte deles. Masami Yoshizawa vive isolado numa casa próxima da usina. Ele se anima com os filhotes que nascem, mas sabe que jamais poderá lucrar com a venda do gado.
Não importa, não vou abandonar essas vacas. No futuro, elas vão ser o símbolo da esperança, diz ele. Vamos agora aos destaques do DF no ar de hoje. Juliano Cartacho, muito bom dia para você, de cara nova, né? Pois é, Lívia Braz, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Tem novidades no DF no ar e não é só o estúdio não, daqui a pouco eu conto melhor para o pessoal de casa. Mas vamos às notícias de hoje, que eu vou mostrar no DF no ar, Lívia, que começa às 7h15 da manhã, que está preso um dos maiores ladrões de bicicletas do plano piloto. Segundo a polícia, as bikes estão entre os alvos prediletos dos bandidos. Roubos e furtos de carros já viraram rotina. Se não bastasse o alto índice desses delitos, o alvo agora são as bicicletas. Dados da Polícia Civil mostram que desde o início do ano até agora foram mais de 250 furtos em todo o DF. Para a polícia, esses números podem ser ainda maiores, porque nem sempre quem tem a bicicleta furtada registra a ocorrência na delegacia. Na tarde desta segunda-feira, a polícia prendeu um dos ladrões de bicicleta mais procurados da Asa Norte. Roberto Cândido Alves, conhecido como Marreco, tem 41 anos. Já foi condenado por furto, mas estava em regime semiaberto. O suspeito confirmou as acusações e disse que vendia as peças em vários pontos da cidade. Vendia, trocava em pedra, passava a noite fumando. Pois é, aí olha, Lívia, só para você ter uma ideia, em uma única quadra na Asa Norte, 3 blocos tiveram os bicicletários arrombados na mesma noite. 3 blocos, um do ladinho do outro. Os bandidos fizeram a festa, levaram bicicletas de todos os valores e na maioria dos casos, pelo que dá para a gente observar por aí, essas bicicletas elas não são revendidas, elas são simplesmente trocadas por pedras de crack, né, como esse aí, olha, imagina, o maior ladrão de bicicleta da Asa Norte. O cara trocava bicicleta para passar a noite inteira fumando droga no meio da rua. Olha só que absurdo. Agora, Juliano, o mais triste é a gente ver que no meio da esplanada dos ministérios está sendo construída uma grande ciclovia, ou seja, o governo está incentivando, está estimulando que as pessoas deixem o carro em casa, prefiram a bicicleta. É muito mais saudável, é muito mais econômico, despolui o trânsito também, né? Facilita o trânsito. E agora, ladrões estão se aproveitando dessa oportunidade também para furtar essas bicicletas. Aí fica complicada a vida, né? Fica, mas daqui a pouquinho a gente conta os detalhes. Olha, a Polícia Civil faz um alerta, o número é muito maior, só que o pessoal simplesmente não denuncia, não registra a ocorrência. São 6h55 agora. E a polícia encontrou drogas, dinheiro, munição e uma arma na casa de um adolescente. Como ele não foi encontrado em casa, acabou sobrando para a mãe do menor. Ela teve que ser encaminhada à delegacia. Os policiais do 11º Batalhão apreenderam 1 quilo de maconha, pedras de crack, uma balança de precisão, um revólver calibre 38 com 5 munições e 2 facas. Todo o material foi encontrado numa casa da quadra 3, em Ceilândia Sul. Os PMs estavam na região para checar uma denúncia de troca de tiros entre 2 homens, mas os suspeitos não foram encontrados. Mesmo assim, a polícia resolveu fazer uma varredura em algumas casas. De acordo com a polícia, o material pertence ao menor de 17 anos. Como não estava em casa, familiares foram trazidos aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente para prestar esclarecimentos. Segundo a mãe do adolescente, faz 1 ano que o filho começou a se envolver com drogas e que desde então tem feito de tudo para ajudá-lo, mas até agora não conseguiu. A mãe desse menor conversou com nossa equipe de jornalismo, Lívia. Ela foi ouvida na delegacia e liberada em seguida. Não tinha como, nesse caso aí, sobrar para essa senhora, né? Ela não tem absolutamente nada a ver com isso. A única culpa que ela tem é de ter parido esse rapaz e foi se meter no mundo do crime, foi se meter com as drogas. Deu sorte, porque a polícia não encontrou em casa, né? Mas continua na cola dele, ele vai ter que responder por análogos ao porte ilegal de armas, ao tráfico de drogas e tudo isso aí. A mãe disse à nossa equipe que a única coisa que ela deseja agora
é que o filho se entregue à polícia, responda pelo que fez e que possa voltar ao convívio da sociedade sem dever nada a ninguém. É o que todos nós esperamos, viu? Pois é, Juliana, agora chama atenção a quantidade de maconha que foi apreendida na casa desse jovem, né? E o mais triste é pensar que uma mãe prefere ver o filho preso do que envolvido com esse tipo de crime, né? Até porque, Lívia, quem se mete com crime de uma maneira geral, agora em especial com o tráfico de drogas ou com o consumo, só tem 2 caminhos. Eu falo sempre isso. É prisão ou caixão. Tomara que seja a prisão, porque a mãe não tem que chorar pela morte do filho. São 6h58 agora. Lívia, me fala uma coisa. Você se considera uma motorista responsável, do tipo que quase não comete infrações de trânsito? Completamente responsável. Pois eu tenho uma ótima notícia para você e para outros vários motoristas aqui do Distrito Federal que se consideram responsáveis. Bom, se é boa notícia, eu quero saber logo, Juliana. Vamos lá, o Detran vai converter multas em advertências. Vai ser legal pro bolso, viu? Mas não é para todo mundo, não. A medida começa a valer em 15 dias. O motorista que for pego dirigindo com um dos braços do lado de fora do carro, falando ao celular, ou seja, que cometer uma infração leve ou média no período de 1 ano, não vai ser multado e nem perder pontos na carteira. Vai receber apenas uma advertência por escrito. Eu acho que é válido, é um reconhecimento ao motorista que está andando dentro da lei, né? Com certeza todo mundo vai gostar dessa medida. Na prática vai funcionar assim. O motorista que cometer uma infração leve ou média vai receber em casa uma multa como ocorre normalmente. A diferença é que agora essa multa vai poder ser convertida em advertência. E para isso, ele nem vai precisar vir até aqui ao Detran. Tudo pode ser feito pela internet. Ficou curiosa? Quer saber como você resolve isso aí sem precisar enfrentar aquelas filas quilométricas que você encontra? Fila não, porque agora é tudo sentadinho, né? Mas é tanta gente que não dá para todo mundo esperar sentado. Eu, por exemplo, já passei quase 3 horas no Detran para ser atendido. Como todo bom brasileiro, deixei para a última hora, né, Lívia? Acabou sobrando. Mas você pode resolver pela internet. Daqui a pouco a Ana Azevedo vai trazer todos esses detalhes para você que se considera uma motorista responsável e para você que nos acompanha agora, que teve, por exemplo, só uma multa leve, ou uma multa média. Então, daqui a pouquinho, todos os detalhes para você. Ô, Lívia, quantas multas você teve no ano passado, você sabe? No ano passado eu não tive nenhuma, então eu já me considero uma motorista responsável por isso, né? Isso daí já é um dado que eu tenho. E esse ano eu tomei uma multa, infelizmente, por avanço de sinal, porque aqui é complicado, né? Às vezes o motorista de trás vem com tanta velocidade que você é obrigado a passar. Mas eu ainda assim me considero uma motorista bastante responsável. Nunca bebo antes de dirigir, nunca falo ao celular, sempre com cinto de segurança, ou seja, eu tô cumprindo todas as regras, Juliana. Parabéns para você. Nesse caso da multa do sinal, ela não entraria nesse benefício, nessa regulamentação, que na verdade nem é novidade, viu, Lívia? Isso aí já existe há muito tempo, é uma lei antiga, só que o que é que acontece? A lei, para ela entrar em vigor, ela não precisa apenas ser aprovada, ela tem que ser regulamentada, tá? Então muita gente falava, mas a lei tá aí, não é cumprido, o pessoal descia a lenha no Detran. Só que o que acontece? Ninguém regulamentou até hoje, né? E o Detran do Distrito Federal foi o primeiro do país a regulamentar, a colocar em prática. Então, daqui a 15 dias, novidades, daqui a pouco eu explico direitinho como vai funcionar. 7h01. Pente fino na Asa Norte. A polícia militar estava à procura de armas e drogas. E encontrou, viu? Até cães farejadores foram usados na operação. O repórter Benício Garbaza acompanhou. Vários policiais militares participam dessa operação que conta com o apoio dos cães farejadores. Os PMs vão observando tudo atentamente à procura de drogas nesta área que foi invadida aqui na Asa Norte. A informação é de que o local seria um ponto de tráfico de drogas. O policial também vai fazendo uma varredura na mata. O indivíduo aparentemente estava escondido. O policial vai fazendo a abordagem, hein? Já chegou outro colega ali, no reforço, o policial vai fazendo a abordagem. Olha só, o cão acabou de encontrar droga, hein? E nesse fogão já havia sido encontrado uma arma de fogo. O cão acabou de encontrar esse material. Trabalho importante aí dos cães, né? Acabou de encontrar mais droga aí. Com certeza, o trabalho dos cães é essencial.
Olha só o material apreendido durante essa operação. A gente já observa aqui 2 facas, também um revólver calibre 38, 5 munições. Logo aqui a maconha, ali também mais uma porção de maconha e nesta lata estavam as pedras de crack. Daqui a pouco o Benício volta para contar como foi essa operação. Ele, que inclusive, Lívia, é aniversariante, está comemorando aniversário hoje. Parabéns pro Benício. Parabéns pro Benício. Ele foi parabéns pelo aniversário e pela belíssima reportagem que nós vamos exibir daqui a pouco. Ele foi para o meio do mato. Tem que ter coragem, tem que ter peito para acompanhar a polícia nesse tipo de operação. Claro, com toda a segurança, todo o aparato, para que nem ele nem a equipe corram riscos desnecessários, mas é a Record fazendo de tudo para levar a notícia até onde o nosso telespectador estiver. Agora, Juliano, parabéns também à ação da polícia, né? É isso aí mesmo, é isso que a população quer. Pente fino, ir atrás do crime e encontrar drogas e armas como a gente viu na reportagem. E olha, Lívia, nesse caso aí, esse tipo de ação que foi feita naquelas invasões que a gente conhece bem, tanto na Asa Norte, tem na Asa Sul também ali na altura da 14, 15, tem uma área ali entre a Telebrasília e o final da Asa Sul, também que já foi totalmente invadida por carroceiros. Tem muita gente boa, tem muita gente ali que trabalha, que tira o sustento do lixo, catando papelão, disso, daquilo, outro. Agora tem muito vagabundo também que se esconde no meio desse pessoal e acaba sobrando. Ali na Asa Norte, por exemplo, na altura, ali entre a 700, 909 e também 700, 912, 13, aquela área de escolas ali, os pais não aguentam mais a quantidade de assaltos e, segundo relatos dos estudantes, em praticamente todos os crimes, os criminosos acabam fugindo para essas invasões que ficam ali por trás das 900, na área que pertence ao Noroeste. Você vê essa situação, por isso a necessidade desse tipo de operação da Polícia Militar. E olha, tanto é que ontem os policiais encontraram armas brancas, encontraram um revólver, encontraram crack, encontraram maconha. Daqui a pouco eu conto essa história para você que acompanha o Direto da Redação. DF no ar daqui a pouquinho, cheio de novidades para você de casa. Não é só o cenário novo não, tem muito mais. Daqui a pouco eu conto para você. São 7h04 e já está tudo pronto para o conclave que vai escolher o novo Papa. A votação começa hoje à tarde, como mostra a enviada especial ao Vaticano, Luciana Liviero. Um guindaste ajudou bombeiros a instalar as cortinas no balcão da Basílica de São Pedro, de onde surgirá o Papa eleito. A roupa do novo pontífice já chegou em 3 tamanhos diferentes para servir no escolhido. Na Capela Sistina, os trabalhos foram finalizados. E após a 10ª e última reunião pré-conclave, os cardeais disseram estar prontos para começar a votação. Cerca de 90 pessoas que vão auxiliar os cardeais durante o conclave, entre médicos, enfermeiros e secretários, prestaram um juramento de manter silêncio sobre tudo o que acontecer lá dentro. A primeira votação nesta terça-feira vai começar às 5h30, 1h30 da tarde no Brasil. Se ninguém atingir os 2/3 dos votos, haverá uma segunda votação, que deve terminar por volta das 8 horas da noite, 4 da tarde no Brasil. Aí é esperar pela fumaça que vai sair ali de trás, do teto da Capela Sistina. Se for preta, não há um eleito. Já se for branca, um novo Papa foi escolhido. A definição já no primeiro dia é improvável, segundo o próprio porta-voz do Vaticano. Por isso, são esperadas mais votações na quarta-feira, 2 pela manhã e, se houver necessidade, outras 2 à tarde. Pois é, Lívia, o resultado dessa primeira votação hoje deve sair por volta das 4 horas da tarde, com fumaça escura, caso não haja consenso, ou fumaça branca, o que é muito difícil de acontecer já na primeira votação. Agora são 7h06, quase uma semana depois da morte de Hugo Chávez, começou a corrida presidencial na Venezuela. O presidente interino Nicolás Maduro e o candidato da oposição Henrique Capriles já trocaram acusações. Para relembrar a antiga profissão de motorista, Nicolás Maduro chegou ao Conselho Eleitoral num ônibus e, depois de registrar a candidatura, afirmou: "Não sou Chávez, mas sou um filho dele." Pero soy su hijo. Herdeiro político de Chávez, Nicolás Maduro tomou posse aqui na Assembleia Nacional como presidente interino. Ele agora tem 30 dias para se consolidar como o novo líder do chavismo.
No mês que vem, os venezuelanos voltam às urnas para decidir quem ficará à frente da presidência da República nos próximos 6 anos. O país segue dividido. O candidato da oposição será Henrique Capriles. Num forte discurso, ele acusou o governo de mentir sobre a doença de Hugo Chávez. Nas ruas, alguns eleitores antichavistas afirmam que é hora de mudança. Algo diferente. Eu quero algo diferente, algo novo, diz essa engenheira. Mas os chavistas continuam a fazer fila para ver o corpo do líder. E não são apenas venezuelanos. O grupo de militantes sem terra do Brasil vive aqui na Venezuela. Chávez, para nós, digamos, foi um líder, um referente do século XXI. Seja qual for o vencedor nas eleições, o desafio será enorme, diz esse funcionário público. É muito difícil substituir um homem que teve a trajetória de Hugo Chávez. 7h08. O Ministério Público afirmou que vai recorrer para tentar aumentar a pena do ex-goleiro Bruno, estipulada em 22 anos. A promotoria também pediu à Justiça a prisão do policial que pode ser a peça-chave na morte de Elisa Samúdio. Policial aposentado e empresário de banda de pagode, José Laureano de Assis Filho, o Zezé, é um dos principais personagens da morte de Elisa Samúdio, segundo o Ministério Público. Zezé não foi ouvido nos julgamentos de Luiz Henrique Romão, o Macarrão, no ano passado, nem no de Bruno. Durante o depoimento à polícia, se mostrou contraditório. Ele já devia ter sido preso em agosto de 2010, para a gente suplementar essa investigação. O Zezé está até o pescoço nesse crime. Para a promotoria, Zezé foi quem arquitetou a morte de Elisa Samúdio. Ele é quem chega com Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, na noite da morte da ex-modelo. Segundo o Ministério Público, Zezé era amigo íntimo de Bruno. Foi ele quem apresentou Bola ao goleiro e a Macarrão. Para o promotor Henri Vasconcelos, Zezé foi o mentor e o comparsa, o Bola, o executor do crime. Para a promotoria, Zezé é um homem perigoso e pode confessar onde está o corpo de Elisa Samúdio. Na época das investigações, ele teve o sigilo telefônico quebrado. Em alguns momentos, mostrava saber que estava sendo gravado. Pelas escutas, ele parecia ter informações privilegiadas de dentro da delegacia de homicídios. Alô? Zezé, o homicídio tá onde? Eu tô precisando trocar ideia com o senhor. Ah, tá, vem cá, pô. Nós tentamos falar com o policial aposentado. Alô? Por favor, o Zezé? Ah, ele não está? Está viajando? Zezé também aparece em um inquérito sigiloso com outro policial, Gilson Costa. A polícia investiga a participação da dupla na morte de Elisa Samúdio. 7h10 agora. A polícia ainda não tem pistas do assassino do jornalista Rodrigo Neto, que foi morto com 3 tiros na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. O jornalista havia sido ameaçado de morte por denunciar a existência de um grupo de extermínio formado por policiais. Uma polícia para investigar a própria polícia. Policiais de Belo Horizonte estão dia e noite em busca de pistas que possam esclarecer o assassinato do radialista Rodrigo Neto, de 38 anos, em Ipatinga, no Vale do Aço. A priori, o que a gente trabalha como sendo a hipótese mais distante seria latrocínio, até porque os bens da vítima não foram levados. O radialista foi morto quando saía de um bar. Ao entrar no carro, foi surpreendido pelos assassinos que estavam de moto e já chegaram atirando. Além de um programa diário numa rádio da cidade, Rodrigo também escrevia para um jornal, sempre sobre crimes não esclarecidos. Há 10 anos, o radialista denunciava a suposta existência de um grupo de extermínio no Vale do Aço, formado por policiais civis e militares. No ano passado, Rodrigo Neto procurou a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa para dizer que tinha sido ameaçado de morte 2 vezes. Que a ação é de policiais, eu não tenho dúvida. E que o Rodrigo Neto sofreu um crime cometido por policiais, eu te digo que qualquer conclusão diferente da Polícia Civil não vai ter credibilidade na sociedade. Em Porto Alegre, a Federação Nacional dos Jornalistas também se manifestou. Morte de jornalista significa ataque ao Estado de Direito. Normalmente, quase sempre, ataque aos jornalistas significa ataque à informação.
Agora são 7h12. O Ministério Público aceitou a denúncia da polícia contra a médica suspeita de matar pacientes em Curitiba, no Paraná. Em uma gravação, a ex-chefe da UTI negou todas as acusações. Na gravação feita pelo advogado de defesa, Virgínia Soares de Souza, chefe da principal UTI deste hospital em Curitiba, diz que nos 25 anos que trabalhou na unidade, praticou atos médicos de acordo com critérios de terapia intensiva. Hoje, o Ministério Público do Paraná aceitou a denúncia feita pela polícia. Além da doutora Virgínia, outros 7 funcionários do hospital foram indiciados por formação de quadrilha e homicídio duplamente qualificado. Os promotores não descartam a participação de outras pessoas e dizem que a investigação sobre a motivação dos crimes ainda não foi concluída. A equipe da médica é investigada por 7 mortes de pacientes do SUS e particulares que aconteceram desde 2006. Virgínia Soares de Souza também comentou os grampos feitos pela polícia. Em relação aos grampos telefônicos, apesar de o linguajar parecer extremamente estarrecedor, é a linguagem que se usa entre médicos no ambiente com pacientes graves, críticos, que pouco se tem a fazer por eles. O inquérito será entregue... 7h13 agora, e na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, médicos e enfermeiros usavam dedos de silicone com digitais para fraudar o registro em pontos eletrônicos. Pois é, mas uma médica foi presa em flagrante. Essas imagens exclusivas mostram o coordenador do SAMU, Jorge Luiz Cury, fraudando o registro de ponto de médicos e enfermeiros. Repare, com um dedo de silicone com as digitais, ele registra uma entrada, guarda o dedo no bolso direito, pega outro dedo de silicone no bolso esquerdo e mais uma vez comete a irregularidade. O coordenador é suspeito de liderar um esquema de fraude de ponto eletrônico por digitais no SAMU da cidade. A prefeitura constatou o crime gravando a ação dos funcionários. Foi assim que a médica Tauane Ferreira foi presa em flagrante quando batia o ponto com os dedos de silicone. Tauane trabalhava no SAMU há 1 ano e 6 meses. Um habeas corpus garantiu a liberdade da médica. Ela era coagida a proceder dessa forma sob a pena de ter o emprego ameaçado. Tauane bateu o ponto de 3 médicos. Esses comprovantes mostram um registro. Uma das médicas, Aline Cury, é filha do coordenador do SAMU, Jorge Cury, que aparece nas imagens. Segundo Tauane, Aline nunca apareceu no local. A médica Tauane Ferreira, o coordenador do SAMU, Jorge Luiz Cury, a filha dele e mais 2 médicos foram afastados hoje dos cargos. De acordo com a investigação da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, os médicos envolvidos na fraude repassavam todos os meses R$ 4.800 para o coordenador Jorge Cury. Em troca, eles tinham privilégios e a garantia do emprego. Jorge Luiz Cury não foi localizado para comentar as denúncias. Agora são 7h15. Vamos ao céu de Brasília acompanhar o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros que neste momento fazem buscas, já desde as primeiras horas desta terça-feira, fazem buscas no Lago Paranoá, que ontem à noite, Lívia, por volta das 8 horas, um homem teria se jogado da ponte JK. Pessoas que passavam pelo local viram o momento em que esse homem tirou a roupa, chegou ali na beirinha da ponte, aquela passarela, né, para pedestres, tirou toda a roupa, os documentos, colocou no canto e pulou, provavelmente um mergulho, não dá para saber. Só que essa área aí, Lívia, da ponte, que muita gente não sabe, é que é cheia de entulhos ali embaixo, pedras, restos da obra ali por baixo, tem de tudo que você imaginar. Então esse homem pulou, não se sabe ainda o que teria motivado, se foi apenas um mergulho ou alguma outra coisa, e não voltou mais, né? Familiares dele foram localizados por conta dos documentos, foram chamados até o Lago Paranoá para tentar reconhecer as roupas. Eles reconheceram, realmente se tratava dessa pessoa que terá o nome mantido em sigilo, até por questões, né, de família mesmo. Eles foram até o local, reconheceram tudo, mas não souberam informar o que teria motivado a decisão desse homem. 2 equipes do Batalhão de Busca e Salvamento ficaram embarcadas
durante boa parte da noite e continuam agora pela manhã, inclusive com a ajuda de um sonar, um equipamento que faz uma varredura no fundo do Lago Paranoá, procurando o corpo desse homem. Até agora nada foi encontrado. Você vê aí, os bombeiros continuam trabalhando. O sonar dá para perceber bem ali, olha só, eles estão debruçados sobre o sonar nesse momento para tentar avaliar o que é que acontece por aí. Uma viatura do Corpo de Bombeiros também passou a noite inteira no local, preservando a área. Também uma viatura do Batalhão Lacustre, que é a responsável pelo monitoramento no Lago Paranoá, e até a meia-noite o Batalhão de Busca e Salvamento não tinha localizado o corpo desse homem. As buscas foram interrompidas e retomadas hoje por volta das 6 horas da manhã. Você vê aí uma unidade do Corpo de Bombeiros acompanhando as margens, familiares estão ali do lado. Ao longo do nosso programa, mais informações sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros. Agora são 7 horas e 18 minutos, Lívia. E bandidos renderam e assaltaram as funcionárias de uma padaria em Sobradinho. A dupla já é conhecida da polícia. Felipe Rodrigues Rocha foi preso minutos depois de assaltar uma padaria na quadra 15 em Sobradinho 1. Ele e um adolescente de 16 anos que foi apreendido entraram no comércio e renderam as funcionárias. Nesse momento, a funcionária, até muito nervosa, saiu subindo a escada, meio apavorada, com medo, indo até o segundo andar da padaria, onde estava o proprietário. O proprietário, então, fez contato com a polícia militar. A dupla abordou uma outra funcionária, que entregou R$ 68. Em seguida, os dois fugiram em um carro, mas foram pegos pela polícia. Felipe foi levado para a 13ª DP e o adolescente encaminhado para a DCA. De acordo com o delegado, os dois já eram conhecidos da polícia. O Felipe tinha passagem por lesão corporal e ameaça, e o menor de idade tinha passagem por roubo. E você vai ver no próximo bloco, o casal morre baleado na Estrutural. E mais, cresceu o número de furtos a bicicletas. Os bandidos costumam levar objetos para trocar por drogas. Trocava em pedra, passava a noite fumando. Daqui a pouco tem informações do trânsito também, direto do Céu de Brasília. Eu volto em um minuto.